Boa noite. Jornalismo é a atividade profissional que consiste em lidar com notícias, dados factuais e divulgação de informações. Temos o jornalismo como a prática de coletar, redigir, editar e publicar informações sobre eventos atuais, futuros e históricos. Jornalismo é o nosso tema. Nosso convidado, professor Edwin Carvalho. Ele que é jornalista, mestre em comunicação e atualmente coordenador do curso de jornalismo da Universidade Federal do Cariri, UFCA. Está no ar o programa Café com Leite. Hoje o nosso convidado, professor Edwin Carvalho, ele que é coordenador do curso da Universidade Federal do Cariri, do curso de jornalismo da Universidade Federal do Cariri, que veio aqui falar sobre o curso em si, jornalismo, esse tema tão brilhante, tão importante, que faz parte das nossas vidas, no nosso dia a dia. Boa noite, professor, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Boa noite, Leite, boa noite aos telespectadores do Café com Leite. É uma satisfação imensa poder falar um pouco sobre uma área que é a minha área de atuação e é a minha área de paixão. Eu brinco que eu sou jornalista por formação e vocação. Antes do programa conversar, eu até estava falando para o Leite que eu só sei fazer jornalismo. Então, se não fosse jornalismo, eu não sabia onde eu podia trabalhar, porque desde que eu me entendo por gente, desde criança, quando eu tinha 5 anos de idade, Leite, me perguntaram: o que é que você quer ser quando crescer? A criança sempre é questionada em relação a isso, né? E é um tema assim que envolve a gente, né? Ele cativa, ele chama as pessoas para o microfone, né? Sim. O jornalismo, não o jornalismo, mas o jornalismo como um todo, né? Porque são várias ramificações, né? Sim, perfeito. E estou aqui à disposição para conversar um pouco sobre a atuação do jornalista, sobre a formação do jornalista. Nós temos na região do Cariri um curso de comunicação, um curso de jornalismo, que é o curso oferecido pela Universidade Federal do Cariri, a UFCA. É um curso novo, né? Sim, o curso tem 5 anos e é o único do interior do Ceará. Quantos são 5 períodos? São 10 períodos? São 8 períodos. 8 períodos. Então o estudante ele tem 4 anos de formação. Então nós já temos aí 2 turmas formadas? 2 turmas formadas, a próxima turma já se forma no final do ano. E é um curso novo, é um curso que nós temos hoje 4 turmas. A procura muito boa? Sim, nós temos um ingresso de 50 estudantes por ano e há uma demanda muito maior. Então já estudamos uma possibilidade de ampliar o número de vagas, uma vez que é visível a necessidade de profissionais de comunicação aqui no Cariri. E no Ceará como um todo, né? Mas aqui no Cariri especificamente. Professor, para você trabalhar com jornalismo requer algumas habilidades, né? Algum conhecimento mais aprofundado além da universidade. Eu costumo dizer, eu sou formado em Ciências Contábeis e em Direito, mas eu costumo dizer que a universidade ela lhe dá um norte. Sim. Né? O caminho a ser percorrido precisa de suas habilidades. Quais são as habilidades que você, por ser profissional da área, que você entende ser necessárias para o desenvolvimento de um profissional? Crescimento, talvez. Fundamental. Gostar de ler, de escrever. Eu costumo dizer que o jornalista ele tem que ser sem vergonha, no bom sentido, né? Sem vergonha no sentido de que o jornalista ele tem que estar preparado para lidar com o público, para falar publicamente, para se comunicar com a massa. E isso requer do profissional, da pessoa que pretende fazer jornalismo, essa desenvoltura. Claro, a universidade aperfeiçoa. Lógico. Eu costumo brincar o seguinte, costumo dizer o seguinte, que na universidade, o aluno ele que vai fazer jornalismo, por exemplo, ele não vai aprender a escrever. Escrever bem é condição indispensável para qualquer jornalista. Certo. Na universidade você vai aprimorar as técnicas. E falar bem também. Falar bem também é fundamental. E na universidade nós estimulamos o estudante a aprimorar as técnicas, a escrever no formato jornalístico. Eu costumo dizer, Leite, que o jornalismo é tão simples que é difícil de fazer, porque simplificar não é fácil, né? A nossa função enquanto jornalistas é tentar, na medida do possível, construir narrativas, ou seja, construir textos, oratórias, e olha enfim, que responsabilidade, né? Enorme. O jornalismo ele tem uma função social muito importante. Historicamente é assim, né? Há quem diga, inclusive, que a mídia, que os meios de comunicação são o quarto poder. Muitas vezes, se você for assistir, por exemplo,
TV Câmara, TV Senado, enfim. E as discussões que acontecem no Congresso Nacional, muitas delas acontecem a partir de reportagens e de conteúdos que foram gerados pela mídia. Não, nós conversamos aqui com o professor Renato Casimiro, Sim. que é um estudante eterno, um sábio, eu não sei que título devo atribuir ao nosso querido Renato Casimiro, quero mandar um abraço, que sempre assiste o programa. Nós conversamos com ele aqui num programa sobre a história dos jornais escritos. Ele trouxe aqui jornais escritos, rapaz, desde a fundação, desde o primeiro jornal editado aqui no Juazeiro do Norte. E um fato importante que ele deixou aqui para a gente foi que todas as grandes obras da região do Cariri se iniciaram com o jornalismo, com a divulgação, com a publicação. Então, é aí o que você está dizendo. Então, é necessário, é de fato o quarto poder. Sim. A imprensa brasileira, ela surgiu em 1808. Foi Hipólito José da Costa, em 1808, que lançou o primeiro jornal, que foi o Correio Brasiliense, que existe até hoje. Só que o primeiro jornal brasileiro ele foi editado em Londres. Pra você ter ideia, naquela época não existia ainda tecnologia no nosso país para a impressão dos jornais. Ele foi editado em Londres. Ou seja, nós temos uma história do jornalismo brasileiro que é uma história muito recente, né? Existe a prensa de Gutenberg, que permitiu a produção em larga escala de veículos impressos dos jornais, por exemplo. Isso 300 anos antes da imprensa chegar ao Brasil. Então nós temos uma experiência de jornalismo bastante tardia. Mas desde aquela época até hoje, o jornalismo já defende interesses. Uma das questões que a gente fala muito, o jornalista tem que ser imparcial, né? Essa expressão sempre da se tal, comenta isso. a imparcialidade ela não existe na prática. Tudo que nós fazemos, de alguma forma, nós colocamos no nosso trabalho, no nosso texto, até inconscientemente, o nosso posicionamento, o nosso ponto de vista. Então, o que nós estimulamos no jornalismo é que o profissional, que o estudante busque esse ideal de imparcialidade, dando espaço sempre para o contraditório, ou seja, para ouvir todas as pessoas envolvidas e fazendo com que o juízo de valor não seja nosso, enquanto jornalistas. Um erro estratégico assim, de muitos profissionais é achar que o jornalista tem função de juiz. Essa função não nos cabe. Não nos cabe. A nossa função é informar, contribuir sim para a formação da opinião pública, mas o juízo de valor cabe a você de casa, a você que nos assiste na internet, na televisão, enfim. Mas não nos cabe, enquanto profissionais de imprensa, pautar a opinião das pessoas. Nós podemos contribuir para a formação dessa opinião pública. Que é uma necessidade no mercado hoje. Sim, mas o juízo de valor não nos cabe. Cabe a cada um. Cabe a cada um e isso é algo que a universidade tem estimulado bastante. Nós temos na universidade uma formação técnica. Nós formamos o estudante tecnicamente para atuar no jornalismo. Mas a gente não pode confundir técnica com tecnicismo. São coisas diferentes. Então, essa formação técnica é fazer com que o profissional ele saia habilitado para lidar, por exemplo, com as novas tecnologias. No entanto, é uma formação que ela necessariamente precisa ser crítica e reflexiva. Então, acho que esse é o grande sentido da universidade. É fazer com que o profissional ele seja qualificado tecnicamente, mas que ele possa, inclusive, problematizar e questionar o próprio mercado que ele vai fazer parte. Até porque seria, no caso, uma pós-venda, mas eu quero falar aqui da Uniodonto. O plano de saúde bucal Uniodonto Cariri é o melhor e é para toda a família. Uniodonto Cariri é o melhor plano de saúde bucal do Ceará. Dentes brancos e saudáveis é saúde e você pode mantê-los cuidando preventivamente. O plano de saúde bucal Uniodonto veio para solucionar e preveni-los de problemas bucais. Uniodonto Cariri, o melhor plano de saúde bucal do Ceará. A pós-venda, professor, veja só, eu intitulei assim a pós-venda no meu português, mas seria, eu sempre entendo que a universidade, as faculdades, ela não tem o fim exclusivo, digamos assim, tecnicamente de fazer, trazer, levar o conhecimento ao profissional no momento em que ele está ali dentro, mas sim, após enfrentar o mercado, como ele está indo, quais são as novidades que deve, as inovações que ele deve absorver, as novidades e, acima de tudo, a questão científica que a universidade deve acompanhar para não jogar simplesmente os profissionais no mercado e por isso deixar. Sim.
Tema muito relevante, né? Nós temos essa preocupação, Leite, porque a profissionalização do jornalista é uma necessidade, inclusive, do mercado do Cariri. Só para você ter ideia, nós temos hoje vários profissionais que já atuam no mercado de jornalismo e que foram à universidade buscando esse aprimoramento e essa reflexão. Ou seja, eles já são jornalistas de direito, né? Ou seja, já exercem a profissão, mas eles sentiram necessidade de buscarem os bancos da universidade para se aperfeiçoar. Então isso mostra a importância que a formação tem. Por exemplo, tem muito estudante que hoje pode pensar o seguinte: por que é que eu vou fazer jornalismo se o diploma de jornalista não é mais obrigatório? Perfeito. Qual o sentido de fazer jornalismo se o diploma não é mais obrigatório? Em tese, qualquer pessoa, em tese, pode exercer a função de jornalista. No entanto, o próprio Congresso Nacional está revendo esta posição, porque a formação não é simplesmente um diploma. A formação pressupõe a construção de um conhecimento. Fica um contraditório, né? Ou seja, eu estou fazendo jornalismo sem ter o curso, aí fico procurando o curso para me aperfeiçoar. Sim. Quando deveria eu ter o curso, eu não sou, viu? Sim. Eu tenho curso de radialista, na verdade, sim. mas não tenho curso. Mas vou fazer, vou ser seu aluno, viu? Em breve, se Deus quiser. Já procurei, porque eu não consegui ingressar ainda como graduado. Então, eu procurei já a universidade, mas infelizmente não tem vaga para graduado. Vou ter que arranjar outra forma de buscar mais conhecimentos. Inclusive, professor, estamos trazendo aqui a professora Rada Rezidar, lá da Bahia, de Salvador. Ela tem uma escola de formação de apresentador, de atriz, de atores, né? E para TV e cinema, e também para apresentador de televisão. Nós estamos trazendo agora no mês de junho para ministrar um curso aqui intensivo no final de semana aí, sábado e domingo, sexta, sábado e domingo aí, o dia inteiro, para aperfeiçoar os profissionais que tiverem interesse. É só nos procurarmos aí, o telefone 99216131. Liga aí que a gente tem melhores informações sobre esse curso, que inclusive oportunamente eu quero ir lá na universidade apresentar mais detalhes sobre isso, né? Parabenizar pela iniciativa, porque de fato existe uma demanda. Você falou, né, pretende fazer o curso de jornalismo. Nós temos hoje, como eu falei, um ingresso de 50 estudantes. Mas nós sentimos, só para você ter ideia, no último SISU, nós tivemos aí aproximadamente 1.000 estudantes do Brasil inteiro aptos e que colocaram em sua opção cursar jornalismo na Universidade Federal do Cariri. Imagina, entre 800 e 1.000 estudantes, eu não me lembro o número exato, mas digamos que tenham sido 800 estudantes, 800 alunos para 50 vagas. Ou seja, existe um mercado, existe uma demanda reprimida que a universidade sozinha não está conseguindo atender. E cursos dessa natureza, oferecidos por instituições, enfim, ajudam a disseminar esses conteúdos. Então, no jornalismo, por exemplo, os estudantes eles têm disciplinas e atividades de oratória. Como se preparar para falar em público. Como encarar este equipamento que está na nossa frente aqui, sem tremer. Que tanto teme, né? As pessoas. Tanto assusta as pessoas. Assusta, né? As pessoas ainda têm uma resistência, muitas vezes, em dar entrevista. E nós fazemos o que nós chamamos de media training, que é um treinamento de mídia, ou seja, como preparar você de casa, como preparar o estudante, por exemplo, para dar entrevistas. Essa é uma função que o jornalista faz. As pessoas associam muito o jornalismo à televisão. Só que o jornalismo ele tem uma complexidade muito maior. Então, um profissional de jornalismo ele pode atuar em televisão, ele pode atuar em rádio, ele pode fazer fotografia, a parte do fotojornalismo, ele pode atuar nas mídias digitais, desenvolver atividades de web jornalismo na internet, ele pode desenvolver assessoria de imprensa. É engraçado, tem um fato curioso, eu fiz assessoria de imprensa durante bastante tempo. Essa é a minha atuação maior dentro do jornalismo. E certa vez eu falei, olha, eu sou assessor de imprensa. E aí a pessoa falou assim, mas passa em que canal o seu programa? Não, assessoria de imprensa é outra coisa, né? E aí a gente ainda passa por isso, existe esse fascínio pela televisão, e a televisão realmente é fascinante, mas o profissional de jornalismo... Há uma presunção de que é aquele que está à frente do canal, né? À frente do vídeo, né? Sim. Mas na verdade tem todo esse leque, né? E o jornalismo, ele tanto para as pessoas que gostam, né, e gostam dessa visibilidade, o jornalismo permite, mas ele também permite um trabalho de bastidor para aquele profissional mais tímido,
ou para aquele profissional que gosta de atuar por trás das câmeras. Um programa como o Café com Leite, para ir ao ar, ele envolve vários profissionais, então não é só o Leite, não é só o entrevistado, então nós temos o nosso cinegrafista, nós temos, né, a parte de edição, e há todo um trabalho para um programa dessa natureza ir ao ar. E o curso de jornalismo ajuda a compreender todo esse universo que perpassa a produção jornalística como um todo. Por isso vem a questão do estudo do português, né? Sim. É necessário, acima de tudo, como você disse no início, estudar, e muito, ler muito, né? Sim. Essa é uma condição indispensável. Indispensável. Eu digo para meus alunos, eu sou considerado um professor exigente. Os alunos, professor, eu sou muito exigente, pega mais leve, né? Mas uma coisa que eu digo para os meus alunos é o seguinte, a palavra é a nossa matéria-prima. Enquanto o médico ele tem que trabalhar, prezar pela saúde do paciente, enquanto o engenheiro tem que prezar pela integridade de uma obra, ele não pode errar um cálculo sob pena do prédio desabar, o médico não pode errar um diagnóstico sob pena de perder a vida daquele paciente. Nós, jornalistas, temos a palavra como matéria-prima. Então, é necessário que haja um cuidado muito grande com ela. Grande. E hoje, com essa coisa das redes sociais, as pessoas estão escrevendo cada vez menos e cada vez pior. Então, essa é uma realidade que nós percebemos, inclusive, no próprio jornalismo. Quantos jornais nós abrimos e vemos erros ortográficos, erros de concordância, e isso é muito grave. Muito grave. A meu ver, eu acho que o jornalista ele tem que ter um cuidado com a palavra ainda maior, porque, afinal de contas, é a palavra, é a informação que nós levamos para a sociedade. Estamos conversando aqui com o professor Edwin Carvalho, ele que é professor e coordenador do curso de jornalismo da Universidade Federal do Cariri e jornalista de profissão, e falando sobre a sua profissão, né, sobre essa profissão tão importante que nos envolve, que envolve toda a população de um modo geral, porque direto ou indiretamente você está vendo e ouvindo alguém, e isso consequentemente é jornalismo, como ele acabou de dizer, né? Professor, vamos saborear uma água? Vamos, claro. Uma água aqui, que eu faço questão de lhe servir. Enquanto eu vou oferecer essa água aqui ao nosso convidado, deixa eu falar um pouquinho da Azul Entulhos. Se você não quer ter problema com a fiscalização na hora de construir, se você pensa em contribuir com o meio ambiente, chegou no Cariri a solução. A remoção de entulhos é de responsabilidade daquele que produz, e pensando nisso, a Azul Entulhos veio para somar. Portanto, conte com a Azul Entulhos, ela faz isso para você. Você liga 8866-8444 de qualquer parte da região do Cariri e a Azul Entulhos vai até você. Depois de uma água maravilhosa dessa, e falando da Azul Entulhos, eu não posso deixar aqui de servir um cafezinho aqui para o nosso convidado, professor Edwin, que é um prazer tê-lo aqui no nosso programa, saboreando esse cafezinho ainda sem nome. Acesse a nossa página, programa cafécomleite.com.br, e também o nosso Facebook do programa. Vamos curtir, dê a sua opinião, o que você deseja saber, ouvir, participando do programa. E agora vamos entregar mais um certificado do registro da marca Nordeste Couros. Trabalho feito através de leite, marcas e patentes, e é que eu tenho orgulho e o prazer de entregar esse certificado aqui e passar às mãos dos titulares, que é o nosso querido Tião e seu filho Jordão, que vieram aqui no programa Café com Leite receber esse registro. E eu queria dizer para você, Tião, em primeiro lugar, você que encabeçou, que começou esse trabalho, dizer que a partir de agora você tem um registro por mais 10 anos, e eu tenho o prazer de passar às suas mãos esse registro aqui. Nós temos a partir de agora 10 anos de registro a nível nacional. Que você precisar, nós estamos aqui para lhe apoiar, para lhe assegurar de que o trabalho foi feito e que sua marca agora está assegurada. Foi uma longa briga, demorou muito, mas graças a Deus, com o seu trabalho e as minhas ideias, hoje nós estamos com o certificado na mão. Graças a Deus. É isso aí, Tião. Jordão, esse trabalho, o que é que vocês fabricam lá? A gente trabalha com artigos de couro, todo tipo de produtos de couro, como mala, carteira, pasta, mochila de viagem e outros acessórios também dessa linha de couro. Vocês vendem só aqui para o Nordeste? Ou... No momento a gente está vendendo para o Nordeste, para a região do Centro-Sul também, que é lá para o estado de São Paulo, mas nosso foco mesmo, principalmente, é a região Nordeste.
Tião, tu pensa em ampliar esse negócio? Deixa Jordão aí assumindo o negócio ou tu vai... Jordão está aí com um trabalho muito... Novinho, ideias novas, né? Está com um trabalho aí muito à frente aí das coisas, está se formando. E eu penso em entregar a ele para ele tocar para frente o que eu iniciei. Nada melhor do que eu ver o filho continuando o que você plantou, né? Exatamente. Exatamente. Isso aí, muito obrigado, viu, Jordão, pela sua presença aí. Parabéns pelo registro da sua marca. Viu? Obrigado a você. Obrigado, Jordão, muito obrigado e é um prazer tê-lo aqui no nosso programa. O prazer foi meu, obrigado, Leite, de Contabilidade. Agradecer também a todos os nossos colaboradores que trabalham com a gente, porque se não fosse por eles, a nossa empresa não existiria. Na verdade a marca tem que estar ligada aos colaboradores, né? Com certeza, sem os colaboradores não existe qualidade nem produtos de alta qualidade, que é o nome que leva a marca dos produtos, né? É isso aí, é o programa Café com Leite entregando mais o registro de uma marca aqui da Nordeste Couros, essas duas figuras que vieram aqui a brilhantar o nosso programa. Um rápido intervalo de apoio cultural, daqui a pouquinho nós voltamos. Estamos de volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite. Nosso convidado de hoje, professor Edwin Carvalho, ele que é professor de jornalismo da Universidade Federal e também da Universidade Federal do Cariri e também coordenador do curso de jornalismo, que eu tenho o prazer de tê-lo aqui no programa Café com Leite, conversando com ele sobre esse tema tão relevante nas nossas vidas, né, que é o jornalismo, que é o telejornalismo, enfim, o jornalismo de um modo geral, levando até você informações sobre esse tema. Quero dizer para você também que agora no mês de junho o programa Café com Leite vai estar trazendo aí a professora Rada Rezedá, ela que é atriz e é diretora da Escola de Atriz para TV e Cinema e também do curso de apresentador de televisão lá em Salvador, está vindo aqui para Juazeiro ministrar um curso intensivo aí de um final de semana para aqueles que se interessarem. Em breve estaremos informando datas e horas, mas se você quiser mais detalhes, 99216131, te passarei mais detalhes sobre o assunto. Professor, o jornalista, o profissional da comunicação, deve estar sempre preparado para surpresas. Sim. Esse é um dos desafios do profissional. Desafios, né? Lidar com o inusitado. Por exemplo, quando não sabe o que vai encontrar naquele momento, né? Esse é talvez um dos maiores desafios, mas é também uma das coisas mais legais que o jornalismo oferece. O repórter vai à rua, ele recebe uma pauta, obviamente ele recebe uma orientação, uma indicação, mas o fato não tem roteiro, a notícia não tem roteiro. Então às vezes eu vou para a rua para cobrir um evento, para cobrir uma pauta específica, e acontece uma outra coisa que muda completamente a minha atuação naquele dia. Isso é fascinante. Então é necessário realmente que o jornalista ele esteja preparado para isso. Quantas entrevistas ao vivo acontecem e determinadas coisas acontecem no meio da entrevista, principalmente entrevistas de rua, não esperadas, e que o repórter tem que saber lidar com isso. Recentemente, um repórter de uma grande emissora brasileira estava no meio de uma reportagem e a polícia o abordou porque ele havia estacionado no local proibido. E durante o jornal, eu não sei se alguém viu, né, não vou fazer propaganda de outra emissora aqui, mas durante o jornal ele teve que lidar com essa situação. Isso acontece com uma certa frequência no jornalismo, é estar preparado para esses episódios, esses acontecimentos. Outro episódio que eu acho assim, de extrema relevância é a questão de o entrevistado ou aquela pessoa que está sendo entrevistada naquele momento ser aquela pessoa muito, digamos assim, monóloga, muito sim, não, Sim. Para sair dessa situação também tem que ser muito profissional, né? Nós tínhamos um programa na TV Verde Vale, que era o Cariri em Pauta, e os estudantes eles faziam um exercício de entrevista mesmo, porque a condução da entrevista é do jornalista. Obviamente, quando você tem um entrevistado mais preparado, digamos assim, ou que se comunique melhor dizendo, é mais fácil. Mas muitas vezes o entrevistado tem dificuldade de se comunicar. Então cabe a nós jornalistas tentarmos naquele momento deixarmos o entrevistado o mais à vontade possível e extrair do entrevistado o máximo de informações.
Então, para isso existe uma técnica. Por isso que eu digo, o jornalismo é técnica, mas é uma técnica que deve ser exercida com senso crítico, pautado na responsabilidade social, pautado na ética, tudo isso. Mas é técnica. Aquele cidadão, aquele profissional de comunicação que trabalha com a televisão, por exemplo, a questão da indumentária dele, deve estar sempre preparado, porque é surpresa, né? Sim. Ele está lá no ambiente de trabalho, de repente ocorreu uma notícia, um fato, ele tem que correr no ambiente, então ele tem que estar sempre preparado. Sim, nós temos em determinadas áreas todo um ritual. Então, por exemplo, se eu vou cobrir uma solenidade, uma audiência pública, numa Assembleia Legislativa, numa Câmara Municipal, enfim, num Palácio do Governo, existe todo um ritual, inclusive na maneira de se vestir, na maneira de se portar. É interessante que nós, quando vamos entrevistar as pessoas, nós temos uma conversa prévia, um programa ao vivo, ele requer uma técnica específica. Então, para cada tipo de entrevista ou para cada tipo de ambiente, existe um ritual que nós precisamos seguir. Tanto o entrevistado segue um ritual, quanto o próprio jornalista nós também. Nós não tivemos aqui, né? Porque eu também estou tendo uma aula, né, professor? Não, acho que eu estou aprendendo muito mais. Hoje no seu programa eu estou aprendendo muito mais. Estou aprendendo, então eu queria deixar registrado que aqui nós não conversamos, não combinamos nada antes. Ele chegou aqui e disse, nós vamos falar sobre o que? Eu digo, liga as câmeras que nós vamos começar a trabalhar. Porque de fato eu estou tendo de fato uma aula, mas muito importante esse detalhe, para que a gente possa sempre se preparar antes, para evitar até inclusive essas respostas muito mesquinhas, eu diria mesquinhas, pela simplicidade, mas não pelo conhecimento do cidadão entrevistado, mas assim, muitas vezes, porque ele não tem o dom da palavra, né? E de repente, sim, não, foi. Rapaz, isso é uma dificuldade, viu? Nós temos, às vezes, pessoas tecnicamente preparadas para falar sobre aqueles assuntos, que é o ideal, na verdade, né? Que nós busquemos entrevistados que tenham conhecimento sobre aquele assunto. Mas, muitas vezes, a melhor fonte não é nem a que sabe mais, mas aquela que melhor comunica o que sabe. Certo. Porque muitas vezes tem fontes que não são as maiores especialistas naquele assunto, mas elas têm a capacidade de transmitir esses conteúdos de modo que a maioria das pessoas entenda. E em outros momentos... Muitas vezes as palavras eloquentes não levam o conhecimento da maioria da população, né? Sim, por isso que o conhecimento técnico é importante. Então, dentro do curso de jornalismo, por exemplo, nós preparamos estudantes e a comunidade como um todo, através dos projetos de extensão, a se comunicar melhor, a ter uma facilidade maior em se comunicar para grupos grandes. Nós temos, às vezes, estudantes que chegam no curso com fobia de falar, fazendo jornalismo. Tremem, ficam nervosos, e é natural, né? O que é que vai fazer com que mude isso? O exercício diário. Eu costumo dizer para eles que a universidade é um espaço que permite o erro. Quando sai da universidade, esse erro ele é mais difícil de ser tolerado. Com certeza. A universidade... Qualquer curso, né? Sim, a universidade é o momento de treinar, de exercitar e de errar. É o momento de errar. A universidade é o momento de errar. É preciso ter muita humildade para errar e para admitir o erro. Então eu estimulo meus alunos a não terem medo de errar, mas errar sempre buscando o aperfeiçoamento e tentando acertar, né? A gente erra, mas tentando acertar sempre. Deixa eu falar aqui da Amigona. Se você precisa de equipamentos de proteção individual EPI e de ferramentas Bosch, Skill, Motomil, Tramontina, Chaperini e outras, você encontra na Amigona Máquinas e Equipamentos. Visite uma de nossas lojas. Amigona, Máquinas e Ferramentas, na Rua São Pedro, 1761, em Juazeiro do Norte. Professor, a postura, mesmo vinculada à indumentária, a postura do comportamento das pessoas no momento da entrevista também está inserido na questão da educação, na questão da apresentação, né? Leite, há vários estudos que comprovam que 75% das imagens, da percepção que as pessoas têm a nosso respeito, não é a partir do que nós falamos ou escrevemos. 75% da nossa imagem é avaliado a partir de outras questões que são sensoriais, ou seja, a entonação da voz, a maneira como nós olhamos, a maneira como nós gesticulamos, tudo isso compõe a nossa identidade. Então, a postura tem tudo a ver com isso.
A maneira como nós nos comunicamos também precisa ser avaliada a partir da nossa postura, da nossa expressão corporal. Então, por exemplo, no próximo mês eu vou, agora em junho, de 8 a 12 de junho, a universidade vai abrir curso de oratória, gratuito. Né? Depois, quem tiver interesse, entra no site da universidade. Estarei lá. Né? www.ufca.edu.br. Já está abertas as inscrições? As inscrições começam a partir da próxima semana. E aberto para a comunidade. E dentro da oratória, as pessoas imaginam, vou falar melhor. O primeiro módulo é expressão corporal. Se eu lido bem com o meu corpo, eu me comunico melhor. E isso faz parte... O corpo fala, né? O corpo fala. E como fala? Né? Fala bastante. E nós fazemos isso também no curso de jornalismo. Estamos conversando aqui com o professor Edwin Carvalho, ele que é jornalista e coordenador do curso de jornalismo da Universidade Federal do Cariri, nos dando uma verdadeira aula de jornalismo aqui. Eu com certeza vou melhorar muito depois desse programa aqui, com essa aula maravilhosa que nós estamos tendo aqui. Com certeza você, telespectador, deixa eu falar de saúde, eu quero falar do LAMIC. Com 32 anos de excelência em análises clínicas, o LAMIC conta com uma equipe de profissionais qualificados e 5 bioquímicos especialistas em diversas áreas clínicas. Uma estrutura completa, moderna e confortável, onde seus pacientes têm atendimento diferenciado. Equipamentos de última geração e as melhores metodologias para realizá-los. Laboratório LAMIC, excelência em análises clínicas. Um abraço a todos que fazem o laboratório LAMIC na região do Cariri. Um abraço para Ivanilson, doutor Ivanilson Júnior, doutor Leonardo Davi, doutora Socorro Cabral Bezerra, que fazem a administração maravilhosa do laboratório LAMIC. Professor, as perguntas dos profissionais, elas devem ser curtas e diretas ou extensas? O mais objetivas possível. Por quê? Muitos jornalistas já trazem a resposta em sua própria pergunta. Ou seja, já querem dar o seu parecer, o seu juízo de valor a respeito daquela questão. Acontece, então, né? Muito. Eu sempre oriento meus alunos, os alunos do jornalismo, que eles evitem a construção desse juízo de valor quando eles estão perguntando. Como eu falei anteriormente, a imparcialidade ela não existe. Mas a gente deve buscar, na medida do possível, essa imparcialidade como ideal. Então, é necessário que o jornalista ele seja objetivo, porque os produtos jornalísticos têm espaços definidos. Então, na televisão é pouco tempo para tratar diversas questões. Então, quem tem que aparecer no jornalismo é o entrevistado. Quem tem que aparecer no jornalismo é a notícia. Nós temos que acabar cada vez mais com essa figura dos repórteres celebridades, na minha opinião. Muitas vezes o jornalista aparece mais do que o fato. Tanto é que quantos e quantos programas de entretenimento, por exemplo, acabam sendo comandados por jornalistas. Porque os jornalistas brasileiros se transformaram em verdadeiras celebridades. Né? Sem citar o nome de nenhum deles, mas todos sabem, muitos deles deixam o jornalismo em segundo plano para atuar em outras áreas do entretenimento. E é preciso separar jornalismo de entretenimento. Jornalismo é prestação de serviço à comunidade. Jornalismo é a defesa do interesse público. Jornalismo é a construção de notícias que de alguma maneira contribua para uma intervenção positiva na sociedade, para alguma transformação social. O jornalismo sozinho não transforma a sociedade, mas é inegável a importância que o jornalismo tem nesse processo. Imaginem, o que seria da sociedade brasileira, por exemplo, sem a imprensa? É ruim, nós temos vários problemas, a imprensa muitas vezes acaba contribuindo para o sistema, digamos assim, sim. Porém, imaginem o que seria do nosso país sem as denúncias da imprensa e quantos casos de corrupção, de irregularidade foram descobertos e noticiados pela mídia. Muitas vezes eu até faço comentários que tem um grande canal de televisão que descobre coisas que a própria polícia, o próprio Poder Judiciário não consegue descobrir. Sim. Né? E a imprensa descobre, né? Exatamente. E nós buscamos relativizar um pouco esse poder do jornalismo, mas nós sabemos que ele existe. Hoje, felizmente, com as redes sociais e com vários canais de comunicação, não existe mais essa hegemonia de uma emissora ou de um jornal específico. A sociedade está muito mais exigente no que se refere à informação. A sociedade cobra muito mais dos veículos, posicionamentos, a cobertura de fatos que muitas vezes a mídia... A responsabilidade é muito grande, né? A sociedade está mais exigente. E antigamente nós falávamos em mídia
a mídia era sempre associada aos grandes veículos de comunicação. Hoje, qualquer um de você, de nós, ou qualquer um ou você que está em casa, por exemplo, compõe a mídia. As redes sociais, Facebook, Twitter, são formas de mídia, são formas de manifestação do pensamento. E muito do que é postado hoje nas redes sociais acaba virando notícia. Então, hoje, a sociedade participa mais ativamente da produção jornalística, o que é muito bom. E olha que é muito visto, né? Sim. Essa mídia social, essas mídias interativas aí como o Facebook, dentre tantos outros. Inclusive entrevistamos um cidadão, João Pessoa, Tito Love, que veio aqui falar sobre mídia digital. Sim. Quer dizer, e exploramos demais essa questão de Twitter, de Instagram, de Facebook, que hoje se tornou uma febre e que as pessoas se focam e se voltam para aquilo e interagem, e a coisa tomou uma repercussão muito grande. Então ele até exemplificou aqui, por exemplo, a questão das pessoas, das empresas com muita cautela no que fazem, porque de repente uma imagem mal feita dela, uma ação errada dela pode repercutir de forma muito extensa, né? Estamos conversando aqui com o professor Edwin Carvalho, ele que é coordenador do curso de jornalismo da Universidade Federal do Ceará e é jornalista por profissão e por amor, como ele disse aqui, prestando essas informações, nos dando uma aula, e eu tenho o prazer aqui de estar assistindo essa aula aqui hoje, em breve, se Deus quiser, lá na Universidade Federal do Cariri, cursando, sendo aluno dele, e agora eu quero convidá-lo novamente para saborear mais uma água, professor. Sim, é um prazer. Mais uma água aqui, água mineral São Geraldo. Você conhece a água mineral São Geraldo? Quem não conhece? Quem não conhece, né? E é dela que eu quero falar agora. Água mineral e cajuína São Geraldo. Água faz bem à saúde. Beber água mineral São Geraldo, melhor ainda. Por isso eu indico a água mineral São Geraldo, porque ela é a melhor da região. A água mineral é do Grupo São Geraldo. É nossa, é da terra do Padre Cícero. Um abraço à dona Tarsila e todos que fazem o Grupo São Geraldo na região do Cariri. Depois de saborear essa água mineral gostosa, cajuína, o melhor refrigerante do Brasil, vamos agora saborear o cafezinho ainda sem nome. Professor, quero mais uma vez lhe servir esse cafezinho aqui. Muito obrigado. Viu? É um prazer aqui tê-lo no nosso programa e saborear acima de tudo esse cafezinho aqui. E acesse o nosso Facebook do programa Café com Leite e também a nossa página, Programa Café com Leite. Assista todos os nossos programas, estão lá à sua disposição. Vamos a um rápido intervalo de apoio cultural. Nesse intervalo eu vou saborear esse cafezinho aqui com o nosso convidado. Daqui a pouquinho nós voltamos. Cafezinho sem nome, porém muito saboroso. E o nosso convidado de hoje, professor Edwin Carvalho, ele que veio falar aqui sobre esse tema tão maravilhoso, jornalismo, vai vir outras vezes aqui que eu vou trazê-lo. Ele agora vai ser parceiro do programa Café com Leite, vai estar aqui sempre com as novidades da Universidade Regional Federal do Cariri, né? É porque eu fui aluno, professor, da Universidade Regional do Cariri. Aí eu ainda tenho isso aí, mas graças a Deus agora a Universidade Federal do Cariri, eu tenho o prazer de tê-lo aqui no nosso programa, batendo esse papo de forma bem descontraída. Professor, nós conversávamos ainda há pouco sobre essa questão da pergunta objetiva e direta do profissional. Sim. Onde ele tem que ir direto ao foco. O que é isso, né? Sim. Então, mas eu geralmente observo que existem alguns entrevistados que têm certa dificuldade em responder. Sim. O senhor orienta, ou o que o senhor poderá falar sobre essa questão do profissional contribuir com a resposta dele? Ou seja, reforçar uma palavra que muitas vezes não há falta. Sim. Importante? É importante, sim. Como eu falei. Ele deve fazer isso, o profissional de jornalismo? O que acontece? Algumas vezes o entrevistado, de fato, tem dificuldade de externar o seu sentimento. Sim, é verdade. E nós podemos contribuir. O que é preciso, Leite, nesse processo, é evitar que nós levemos o entrevistado a falar aquilo que nos convém. Que nós queremos que ele diga. Aquilo que nos faz bem aos nossos ouvintes, né? Isso que deve ser evitado. Certo. Porque muitas vezes é o que acontece. Então nós podemos contribuir com a resposta, claro, se nós percebermos,
que ele não consegue concluir o raciocínio, digamos assim, mas precisamos ter o cuidado de não fazer isso com preconceitos, ou seja, levando o entrevistado a falar aquilo que a gente quer. Então, fazer com responsabilidade, permitir que o entrevistado possa dar a sua contribuição. Mas, claro, que se há uma dificuldade de se comunicar naquele momento, nós podemos intervir, mas com responsabilidade, sempre. A questão da resposta do entrevistado, o profissional deverá sempre ficar atento à resposta do profissional para que ele possa extrair uma nova pergunta, ou ele, muitas vezes, por uma orientação da direção, da emissora, deverá cumprir um roteiro? Existe um roteiro. Esse roteiro, todo jornalista, todo repórter, ele tem um roteiro que é a pauta que ele recebe anteriormente. Porém, o bom jornalista é aquele capaz de ir além do seu roteiro, de ir além da sua pauta. Então, quando a gente começa no jornalismo, quando nós começamos no jornalismo, é normal até escrever as perguntas, e as perguntas são feitas na ordem. 1, 2, 3, 4, 5. E muitas vezes o profissional recém-formado, o jovem profissional, ele fica tão restrito àquela pauta, àquele roteiro, que o entrevistado já respondeu a pergunta posterior e ele nem percebeu porque ele quer seguir aquele roteiro na ordem. Roteiro, né? Então o roteiro é importante, o roteiro norteia, ajuda, para que a entrevista também não fique tão solta, mas o roteiro é apenas um roteiro. Ele pode ser desvirtuado, ou seja, ele pode ser modificado de acordo com o andamento da entrevista. Ou seja, ali é apenas um roteiro. Caso você... isso não necessariamente que obedeça aquela ordem. Não. Né? Desde que atinja o objetivo, né? Sim. E as melhores entrevistas, elas acontecem de forma natural. Natural. E quais são as perguntas que não podem faltar a um profissional de jornalismo? Bem, existe um formato que nós chamamos no jornalismo de lead. Quando nós construímos uma notícia, toda notícia deve responder inicialmente a 6 perguntas. O que, quem, quando, onde e por quê. Eu fiz só 5. E como? O como também. Olha aí, já pode dar aula com o jornalismo, né? Enfim, Estou aprendendo. Essas perguntas são essenciais, porque são as perguntas que efetivamente interessam as pessoas. Então, sempre que alguém vai construir uma notícia, a minha pergunta é: essa notícia interessa a quem? É algo que me interessa pessoalmente ou interessa ao maior número possível de pessoas? Então, o jornalismo ele precisa ser investido de interesse público. Eu construo a minha notícia a partir de fatos que tenham relevância social. Muitas vezes nós vemos notícias que são, a nosso ver, absolutamente fúteis, né? Mas, de um modo geral, o jornalismo ele é pautado pelo interesse público. Agora, claro, nós temos nichos, nós temos segmentos, grupos de pessoas que se interessam por determinadas notícias. Eu quero saber o cotidiano das celebridades. Existe público para isso. É por isso que há jornalistas especializados na cobertura da vida dos famosos, por exemplo. Mas, de um modo geral, o jornalismo como um todo, ele é pautado pelo interesse público. E as notícias devem ser construídas pensando sempre no interesse público, na responsabilidade social da informação e na importância que aquela informação tem para levar conhecimento e informação para a sociedade. Professor, e o externar uma opinião de um comentário, por exemplo, vamos exemplificar aqui um determinado fato e o profissional de jornalismo externar a sua opinião, não numa entrevista de bate-papo como o nosso bate-papo aqui, mas digamos assim, quando ele menciona uma determinada notícia, um fato, Sim. E ao concluir aquele fato, falar sobre aquele determinado fato, ele externar o sentimento dele, a opinião dele. É importante, deve fazer isso, profissional? Nós jornalistas somos seres humanos e ser humano tem opinião. Nós somos cidadãos. Nós devemos exercer a cidadania e a cidadania passa pela reflexão, pelo senso crítico. A opinião do jornalismo ela é bem-vinda. E ela precisa ser colocada de forma clara. O leitor, o telespectador, o ouvinte, precisa saber que aquele é um posicionamento do jornalista ou do veículo que ele trabalha.
Porque normalmente a opinião do jornalista, ela não diverge do seu veículo, do veículo em que ele atua. Se isso for feito com responsabilidade, se isso for feito com ética principalmente, é bem-vindo. E a opinião está presente nos artigos, nos editoriais. Então, dentro do jornalismo, a opinião do jornalista é caracterizada como editorial. Há um espaço específico para isso. E esse espaço precisa ser claramente colocado no noticiário, para que o ouvinte, o telespectador, no nosso caso, ele possa saber que aquilo é um editorial. É um posicionamento, inclusive, político do veículo, do comunicador. Então, a opinião é sim importante, pode ser exercida, mas sempre com muita responsabilidade. Professor Edwin. Isso. É porque esse nome assim, Edwin, né, Carvalho. Ele que é professor, é jornalista por profissão e também é coordenador do curso de jornalismo da Universidade Federal do Cariri, o FCA, aqui na região do Cariri, que eu tenho o prazer de tê-lo aqui no nosso programa, mas me deixa falar um pouquinho dos sorvetes Mauriti. Sorvetes Mauriti, faltava no Cariri, eu disse faltava um sorvete delicioso e com sabores inigualáveis. Como eu disse, faltava, pessoal, porque chegou no Cariri os sorvetes Mauriti, o melhor sorvete já fabricado no Ceará. E eu estou falando dos sorvetes Mauriti porque ele tem diversos sabores, tem um padrão de higiene na sua produção, a tecnologia espetacular e o melhor, o preço super acessível e o sabor indiscutível e incomparável. Sorvetes Mauriti, um só impossível. Professor, eu queria falar um pouquinho da UFCA. Eu fiquei assim muito feliz em saber, sinceramente, eu desconhecia a existência do curso de jornalismo, queria até deixar registrado isso aqui na região do Cariri, e fiquei feliz demais quando soube, procurei lhe convidar imediatamente para vir aqui falar sobre esse tema tão relevante, e quero dizer que tudo que tiver de novo no curso, tudo que você quiser divulgar, manda para a gente aqui que nós vamos fazer questão de fazer essa divulgação, porque acho de significante relevância ao curso. E como você vê a aceitação do mercado? Você disse ainda há pouco que a nível nacional, né? O SISU tínhamos aí cerca de 800 a 1.000 candidatos, né? Sim. Mas em termos de Cariri aqui, você vê que essa aceitação desse curso é boa também? Bem, nós temos 2 turmas formadas. O que acontece, Leite? O curso de jornalismo da Universidade Federal do Cariri, ele surgiu há 5 anos, em 2010, quando nós ainda éramos campus da Universidade Federal do Ceará. Então, há 2 anos, nós nos tornamos uma nova universidade, a Universidade Federal do Cariri, a UFCA. Isso é um desafio para todos nós, porque nós integramos uma nova universidade e nós estamos no processo de construção de uma universidade federal. Durante muito tempo, os estudantes do interior do país, daqui da região do Cariri, que quisessem cursar jornalismo, por exemplo, tinham que migrar para as capitais, fazer jornalismo no Rio Grande do Norte, Natal, em João Pessoa, em Recife, em outras cidades, porque nós não tínhamos aqui curso de jornalismo em universidade pública, nem privada, na verdade, né? Então, nós temos o único curso de jornalismo oferecido no interior do Ceará, hoje, é o curso de jornalismo da Universidade Federal do Cariri. Os nossos estudantes são estudantes que vêm de vários municípios do Ceará, também estudantes que vêm de Pernambuco, da Paraíba, vários estudantes de Fortaleza que vêm para cá cursar jornalismo e acabam fixando residência aqui. Alguns, inclusive, permanecem. E enriquece a cidade, né? Sim. Eu estou aqui em Juazeiro do Norte há 3 anos. E já observo nos últimos 3 anos o quanto a cidade vem crescendo, o quanto a região vem crescendo. E o quanto essa região ainda tem a crescer. O quanto ela ainda pode se desenvolver, por exemplo, na área da comunicação. Nós não temos ainda no Cariri um número significativo de assessorias de comunicação, por exemplo. Nós temos dentro das próprias emissoras de televisão um espaço, uma lacuna que ainda não foi preenchida. Nós não temos ainda, por exemplo, na publicidade, na propaganda, agências ou um número significativo de agências locais. Então, grande parte do que se produz hoje na comunicação é produzido fora daqui. Observe que grande parte da publicidade, né? As assessorias de comunicação... Nós temos grandes profissionais aqui. Sim, mas grande parte, as maiores empresas daqui que atuam na região, elas optam ainda por trazer profissionais de fora.
porque nós temos ainda poucos profissionais formados na área de comunicação, na área do jornalismo. Então, a Universidade Federal do Cariri, ela quer atuar, ela precisa atuar como uma impulsionadora ou uma instituição que fomente o desenvolvimento regional sustentável. Esse é o nosso foco, essa é a nossa missão. E o curso de jornalismo integra essa missão da universidade, que é contribuir para esse desenvolvimento regional. Então, todos os cursos da universidade são pensados nesse sentido. Então, há mercado, sim, para os bons profissionais. A região do Cariri está crescendo muito, está se desenvolvendo e não dá para pensar em crescimento, não dá para pensar em sustentabilidade sem comunicação. Então, você está me dizendo que a universidade está naquele contexto que nós conversamos anteriormente, na questão eu intitulo pós-venda, ou seja, preocupado com os profissionais que estão no mercado. Sim. Faz parte da extensão da universidade, né? Sem dúvida. Nós queremos, como eu falei no início, capacitar tecnicamente o estudante, o profissional de comunicação, mas nós queremos principalmente que esse profissional seja capaz de fazer um jornalismo diferente. Porque nós entendemos, enquanto curso de jornalismo, que o jornalismo como um todo precisa mudar. Nós temos observado várias experiências no país inteiro, enfim, de uma desvirtualização do jornalismo, ou de um jornalismo que atende muito mais a interesses privados do que ao interesse público. E nós, enquanto universidade, discutimos o jornalismo. Nós percebemos que é muito raro vermos, por exemplo, na grande mídia, uma discussão do que a mídia produz. Então, a universidade ainda é uma instituição que traz essas discussões. E o nosso objetivo é que essas discussões contribuam efetivamente para uma formação melhor, para que o profissional formado pela nossa universidade seja capaz de atuar no mercado, tecnicamente falando, com qualidade, mas que ele não abra mão em nenhuma hipótese da reflexão, do senso crítico, do interesse comum, do interesse público, finalmente. Qual a relação da universidade com os meios de comunicação, como rádio, televisão, que nós já temos aqui na região? Nós temos convidado os profissionais daqui da região do Cariri para interagir no curso de jornalismo. Nós estamos criando um calendário de ações, você vai ser convidado certamente para participar desse calendário, em que nós faremos rodadas de discussão e de diálogo com os veículos de comunicação locais. Porque a universidade precisa encarar o mercado como parceiro. O mercado não é um inimigo da universidade, ao contrário. Nós formamos para o mercado, obviamente não somente para ele. Nós temos vários estudantes que terminam o jornalismo e estão na área da pesquisa, que buscam a docência, que buscam outras formas de atuar com o conhecimento que eles têm. Que está dentro do contexto. Sem dúvida. Mas nós sentimos sim a necessidade e estamos, na medida do possível, trazendo profissionais do mercado, com atuação no mercado, não só aqui no Cariri, trazendo profissionais de fora também, para dialogar com os estudantes e para pensar um mercado jornalístico mais profissionalizado, mais ético e pautado mais nos interesses da sociedade. Nosso bate-papo descontraído, instrutivo, hoje foi com o professor Edwin Carvalho, ele que é jornalista por profissão, coordenador do curso de jornalismo da Universidade Federal do Cariri, UFCA, a quem eu tive o prazer de bater esse papo aqui muito confortável. E eu quero agradecer a sua presença, chegamos ao final do programa, quero dizer que fiquei muito feliz e espero estreitar essas nossas relações e você trazer aqui mais informações, trazer os alunos da universidade para a gente bater um papo aqui, um tema bem, envolver as pessoas aqui e fazer um negócio bem interessante para que, como você disse, acima de tudo, que a sociedade absorva com muito carinho e com muito conhecimento, né? Muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Eu que agradeço ao convite do programa Café com Leite. Dizer que a universidade está aberta à comunidade. A universidade muitas vezes é vista como um ambiente fechado, um ambiente que não dialoga, e ao contrário. Nosso grande objetivo é fazer com que a sociedade construa a universidade. A universidade é uma construção coletiva, é um espaço da pluralidade. E sempre que nós tivermos alguma contribuição, a gente vai trazer para a sociedade e sempre contar com o espaço do programa Café com Leite e dos meios de comunicação do Cariri para que nós possamos fazer um jornalismo cada vez melhor. Muito obrigado.
É isso aí, chegamos ao final de mais um programa. Amanhã estaremos de volta aqui na TV Verdival às 20 horas e 30 minutos. Espero por você. Fiquem agora com o Multimídia. Esse balanço que não há noutro lugar, toda essa cor abençoada tropical. Seja onde for, é muito fácil de notar, só brasileiro é que tem esse alto astral. Refrigerante com o jeito do Brasil, é São Geraldo, é mais gostoso, é natural. Muito gelado pra galera que anda mil, é delicioso, é a pedida ideal. Sabor brasileiro, refrescante por inteiro, é São Geraldo, é sem igual. Se você precisa de equipamentos de proteção individual EPI e de ferramentas Bosch, Skill, Motomil, Tramontina, Chaperini e outras, você encontra na Amigona Máquinas e Equipamentos. Visite uma de nossas lojas. Amigona, Máquinas e Ferramentas, na Rua São Pedro, 1761, em Juazeiro do Norte. Se você não quer ter problema com a fiscalização na hora de construir, se você pensa em contribuir com o meio ambiente, chegou no Cariri a solução. A remoção de entulhos é de responsabilidade daquele que produz e, pensando nisso, a Azul Entulhos veio para somar. Portanto, conte com a Azul Entulhos, ela faz isso para você. Você liga 8866-8444 de qualquer parte da região do Cariri e a Azul Entulhos vai até você. LAMIC, 32 anos de excelência em análises clínicas. Uma equipe composta por técnicos qualificados e 5 bioquímicos especialistas. Estrutura moderna e aconchegante, proporcionando aos seus clientes um atendimento diferenciado. Os resultados dos exames você pode acessar no site ou receber no seu e-mail. Laboratório LAMIC, excelência em análises clínicas. www.laboratoriolamic.com.br. Um sorriso não custa nada, mas vale muito, vale tudo. Com a família, com os amigos, todo mundo rindo junto. Sorria de verdade, faça o mundo melhor. Contagie alegria, você não vai estar só. Uniodonto Fortaleza, há 25 anos contagiando alegria.